Neste quinto domingo de Quaresma temos a alegria de poder escutar o trecho da ressurreição de Lázaro que nos introduz diretamente ao caminho da paixão de Cristo e da sua morte e ressurreição. Mistério que é antecipado pela ressurreição do amigo, daquele que Jesus amava. É belíssimo porque no caminho do catecumenato, que é a preparação para o batismo deste ano A, que caracteriza mesmo este nosso caminhar quaresmal, nós encontramos Jesus que se revela como água, no trecho da Samaritana que já meditamos, Jesus que se revela como luz, no trecho do cego de nascença, e hoje Jesus que se revela como vida, ressurreição do mundo. E é mesmo neste domingo que os catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo, e nós somos convidados a renovar o nosso batismo neste tempo, viviam um escrutínio, que era exatamente uma renovação da fé, do coração da nossa fé, do centro da nossa fé, crer na ressurreição dos mortos. Qual o sentido, então, mais profundo deste trecho? Qual a finalidade desta proposta que a liturgia nos oferece através da ressurreição de Lázaro, do capítulo 11 do Evangelho de João? A finalidade é ressuscitar com Lázaro, mas ainda, porque Lázaro realmente foi ressuscitado, mas voltou a morrer. O Senhor nos ensina que não é apenas a reanimação de um cadáver o fim deste trecho, mas sim encontrar o sentido da vida humana, que não para no túmulo, na morte, mas que é uma vida plena, uma vida eterna que começa desde já. O nosso caminho humano nos leva ao túmulo, mas na verdade no túmulo não termina a vida. Abrimos no túmulo, através do túmulo, a porta para uma vida que não termina, que não passa. É belíssimo isso. Não somos chamados a voltar ao pó do que nascemos. Adam significa exatamente terra, e somos terra, mas em nós há um sopro de vida eterna. Nosso fim é encontrar o Cristo, que nos espera lá onde nós pensamos de encontrar morte e túmulo, e que nos alcança lá onde nós perdemos toda a esperança. E Ele nos ressuscita para que possamos encontrar e conhecer o rosto do Pai, experimentar o abraço do Pai. É belíssimo que quando nós nascemos, a vida natural, saímos do útero da mãe, a primeira coisa que a criança vê é o rosto da mãe. E quando saímos do útero desta vida terrena e aparentemente morremos, na verdade encontramos o rosto do Pai. E finalmente poderemos ter a visão salvífica redentora da glória eterna que nos espera. Nós não nascemos para morrer, nascemos para viver eternamente. Eu creio na ressurreição e na vida. E por isso a verdadeira ressurreição está nas palavras de Marta, irmã de Lázaro, está na minha palavra, na tua fé. É aquilo que escutamos no coração deste trecho, a partir do versículo 25. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, não morrerá jamais. Crê nisto? Respondeu Marta: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Antes de Lázaro, a ressurreição acontece no coração de Marta. O corpo de Lázaro foi reanimado, mas em Marta a fé reanimou uma vida eterna que começa desde já. E em mim, em ti, é a mesma coisa. Porque se a vida eterna, já explicamos várias vezes, significa que não tem nem começo nem fim, que começa aqui, que já eu posso entrar na glória do Pai, na experiência do Pai, deste amor imenso que me envolve e que não me deixa como vítima da morte, como refém da morte e do túmulo. Eu sou chamado para o abraço do Pai misericordioso e santo que me chamou para a vida e para uma vida plena em Cristo. É interessante ver o contexto, porque neste trecho por 8 vezes se repete a palavra crer, creio. Eles creram nele. E
trecho termina exatamente com essas palavras, no versículo 45. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Por que 8 vezes? Porque o 8º dia, biblicamente, significa o dia que não termina. Interessante descobrir que os batistérios, que normalmente eram construídos antigamente fora da igreja, pois que não era batizado, não era admitido à Santa Eucaristia, tinha uma arquitetura otagonal, quer dizer, era formado por 8 paredes, porque expressava exatamente até na forma arquitetônica que se entrava no 8º dia, no dia que não termina. E entrar nesta vida nova significa passar através da morte de Cristo. Por isso o batismo tem essas 2 dimensões. O mergulhar nas águas significa morrer com Cristo, o sair das águas, ressuscitar em Cristo. E é importantíssimo entender que, mesmo por isto, o trecho da ressurreição de Lázaro sublinha que a vida de Lázaro custou a vida do filho. Foi exatamente depois da ressurreição de Lázaro que o sumo sacerdote decidiu, junto com o Sinédrio, de matar Jesus. E profetizou, sem saber, como João sublinha no seu Evangelho, no trecho que segue imediatamente a ressurreição de Lázaro. Não compreendeis, dirá Caifás, que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Isso, diz João, não dizia por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não só pela nação, acrescenta João, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. E por isso, no começo do trecho da ressurreição, várias vezes se faz referência à morte, ao perigo de morte. O discípulo, por exemplo, no capítulo 8, dizem: Mestre, ainda há poucos judeus queriam apedrejar-te, agora vai outra vez para Jerusalém. E no final, Tomé, cujo nome significa gêmeo, porque ele se torna outro Cristo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. O que isso significa? Que, como diz Paulo, enquanto a morte trabalha em nós, a vida trabalha em vós. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos que nosso Deus é o Deus de impossível, aquele que age quando nós nos sentimos como nada. Você se sente preso, se sente impotente, se sente amarrado, se sente sem esperança. É aqui que Deus intervém. E muitas vezes Jesus parece atrasar, como nesse trecho de Lázaro. Ele chega depois que Lázaro morreu, pois ele quer mostrar, como lemos na primeira leitura de Ezequiel, que o Senhor é aquele que abre os túmulos, aquele que nos tira fora das sepulturas e que nos dá uma vida nova. E aí, quando vos fizer sair delas, como lemos em Ezequiel 37, sabereis que eu sou o Senhor. É aqui que nasce a fé dos apóstolos, a fé da igreja. A ressurreição de Lázaro, então, custou a vida de Jesus. E sabemos que várias ressurreições são relatadas, seja na Bíblia, como, por exemplo, Elias, que ressuscita o filho da viúva de Serepta de Sidônia, em 1 Reis 17, ou Paulo, que ressuscita Ético em Troade, no capítulo 20 dos Atos. Mas também na vida dos santos. Eu conheci uma pessoa ressuscitada por Padre Pio, chamada Frei Daniel, e que passou algumas horas no purgatório. E Padre Pio tinha prometido que não teria perecido na cirurgia que ele ia enfrentar, mas de fato morreu, experimentou aquele que é o julgamento e logo depois, vendo Padre Pio orar e interceder para ele, ressuscitou e saiu vivo da câmara mortuária do hospital. Quase que morreram os enfermeiros que viram esta cena. Mas é possível, a ressurreição é uma experiência que Deus permite na vida daqueles que têm fé. Mas aquilo que é importante é viver a vida como ressuscitados. Jesus dá vida para Lázaro e várias vezes, isso é belíssimo, um ponto importantíssimo para entender. Se fala de uma história de amor. Quantas vezes no Evangelho da ressurreição de Lázaro escutamos aquele que Jesus amava e depois ainda nós iremos ler: veja como o amava. Quando as pessoas percebem a comoção de Cristo, que estremeceu interiormente, diz o Evangelho,
E vendo as lágrimas de Marta, de Maria e do povo, também ele explodiu em lágrimas. Por quê? Porque ele amava Lázaro, mas não só Lázaro. É interessante que alguns até duvidam que Lázaro seja o autor do quarto evangelho, porque é apresentado como aquele que Jesus amava. Mas na verdade é algo muito mais profundo. Lázaro sou eu, é você. Deus não ama todos. Deus ama cada um como filho predileto. E por isso ele te ressuscita, ele me ressuscita dos mortos. Ele continuamente se comove por nós. É interessantíssimo, eu várias vezes contei isso, que Santa Gertrude diz que quando nós olhamos para a cruz podemos ter a certeza, e Jesus que revelou isso para Gertrude, que ele voltaria a nascer e a morrer só para me salvar. Ele não ama a todos, ele ama cada um, ele me ama como discípulo predileto. Algumas outras observações a respeito do trecho. Jesus pergunta onde o colocaram. Esta pergunta ecoa como aquela do começo da Bíblia, Adão, onde está? Ou ainda aquela de Jesus, quando ressuscitando, vendo Maria Madalena, pergunta, mulher, por que choras? Quem procura? Cristo nos procura continuamente. Toda a história bíblica é a história da busca de Deus. Ele procura quem o procura. Ele sempre nos busca lá, onde nós experimentamos sepulcro, morte, desespero, nos encontra porque não tem medo da nossa podridão. Interessante que depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido, ao escutar que Jesus queria que tirassem a pedra, dizem, mas cheira mal. Ele não tem medo do nosso mau cheiro, do nosso pecado, não tem medo do nosso desespero, da nossa inconsistência. Ele veio para nos ressuscitar. Ele veio para os pecadores. Não é por acaso que o primeiro santo proclamado por Cristo foi o ladrão que estava do lado dele na cruz, e a primeira a ver Cristo ressuscitado foi Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, que tinha tido 7 demônios. A segunda expressão de Jesus, tirai a pedra, é belíssima, porque ele precisa sempre da nossa colaboração para poder realizar a salvação. Diz a palavra, eis que estou à porta e bato, a quem me abre, eu entrarei e cearei com ele. Precisa sempre que haja uma atitude ativa por nossa parte, pois o Senhor Jesus nunca desrespeita a nossa liberdade e a nossa vontade. Finalmente nós lemos que Jesus levantou os olhos e louva o Pai. Ele não pede, ele louva. E é importantíssimo entender que a verdadeira oração é confiar no Pai. Ele me ama. Eu agradeço antecipadamente. Eu contemplo o seu amor e tenho certeza que ele vem em socorro da minha fraqueza. Esta oração é uma oração que move o coração do Pai. É sempre a oração de Cristo, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Finalmente Jesus grita, Lázaro. Lázaro significa Deus ajuda. A minha ajuda vem do Senhor, que fez o céu e a terra, dizem nos Salmos, e cada um de nós tem que ter como nome mais íntimo, mais profundo, eu dependo da misericórdia, eu sou filho da misericórdia, eu confio na ajuda do Senhor. Aquela palavra Lázaro sai, na verdade no original é aqui comigo, logo, é um grito. É como é forte experimentar, por exemplo, nesta quaresma, o poder da confissão. Nesses dias, um homem que confessou pela primeira vez chorando me dizia, eu nasci de novo, eu não sei porque esperei tanto para poder receber a misericórdia de Deus na minha vida. Aqui comigo, logo, logo, não perder tempo. O demônio sempre te fala depois, porque ele quer te roubar o momento presente. É neste momento que você pode decidir-se para Deus e receber de Cristo uma vida nova, uma vida eterna. E finalmente, a palavra de Cristo diz, desatai-o, deixai-o ir e caminhar. Porque a vida é um caminho, ir ao encontro do Cristo. É descobrir que Cristo sempre se revela com um rosto novo e que podemos viver num estado de Páscoa, numa ressurreição contínua. E é belíssimo porque neste Evangelho todos saem
todo o Evangelho em movimento, Jesus sai, os apóstolos saem, Marta, Maria saem, o povo sai, Lázaro sai do sepulcro, porque a vida é um êxodo. Santo Agostinho dizia, em mim me sinto morrer, em ti me sinto renascer. Que você possa experimentar esta alegria da ressurreição. Que cada um de nós possa viver em estado de Páscoa, não esperar a morte, mas desde já viver a vida como vida eterna, como vida nova, como ressuscitado, para ressuscitar aqueles que nos aproximam. Quero terminar com uma experiência tão linda. Alguns nossos irmãos que estão vivendo na rua como fraternidade na rua, partilhando com o povo de rua tudo o que eles vivem, encontraram uma assistente social católica, mas que dá não frequenta a igreja. E vendo os nossos irmãos, entendendo a escolha deles de expressar este amor para os últimos, para os pequenos, disse, vocês ressuscitaram a minha esperança, vocês ressuscitaram a fé na minha igreja. Eu tinha perdido a esperança, eu tinha perdido o amor pela igreja católica e hoje eu quero renascer com vocês e partilhar com vocês aquilo que tenho. Que possamos nesse domingo repartir a alegria da ressurreição. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê paz. Um bom domingo para todos.